Fala, minha torcida gloriosa, tomo de volta aqui no nosso canal para trazer mais notícias para vocês, deixar vocês totalmente atualizados aí. Uma notícia não tão boa, mas Savarino está aí saindo do Botafogo, confirmado agora. Ele irá mesmo assinar com o Fluminense. E agora vamos acompanhar aqui se podemos já contar com algum substituto para esse craque aí, que é o Savarino. O menino joga muita bola, mas não vai mais fazer parte da família do Fogão. Então vamos acompanhar aqui todas as notícias que eu separei para vocês. Então já deixa aquele likezão aí para estar fortalecendo. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Savarino, que está praticamente, né, contratado pelo Fluminense, é o popular só falta assinar, só falta o anúncio oficial, mas ele ontem, em torno de 2 horas antes do jogo do Botafogo, o próprio clube, anunciou que o jogador estava fora da partida contra o Volta Redonda a pedido, isso aí não estava explícito na nota não, né, mas depois a gente ficou sabendo que a pedido do próprio Savarino, ele não foi relacionado para a partida contra o Volta Redonda. E na nota do Botafogo dizia o seguinte: o Savarino não está relacionado, não vai para o jogo, porque está negociando com um outro clube. E aí a primeira pessoa na face da terra que sabia quem era outro clube era a Raíza Simplício, que falou, é com o Fluminense ainda. Ela falou. Verdade. Gente, mas enfim, ontem, horas antes do jogo... Ficou feliz? Você é muito... Gostou? Você é sempre muito eficiente, Ela é demais. Você falou, eu assino, amigo. Eu já sei que dá pra cravar. Não é igual o Zé Ilan, não. Que dá umas barrigas de vez em quando, não. Mas enfim, Savarino, gente, 2 horas antes do jogo, ontem a gente teve a pista definitiva de que ele não continuaria no Botafogo, estava a caminho do Fluminense. Fluminense contratando o Savarino, pelo que sei, 4 temporadas, tá? Contrato de 4 anos. Vai dar em troca o Wallace Davi. Enfim, a negociação que estava acontecendo até uma semana atrás foi retomada. Não sei exatamente porquê, mas o Bandeira vai me ajudar aqui a ter os bastidores pelo lado do Botafogo, porque em determinado momento ela tinha sido encerrada. 6 dias atrás, o presidente Matheus Montenegro disse o seguinte: em relação ao Savarino, acabou, não teremos a negociação, e ele deu a entender, só não falou com essas palavras, que o Fluminense estava se retirando da negociação, estava tirando a sua proposta, ao contrário do que disse em relação ao Hulk. Ele falou, olha, nesse momento está encerrado, mas se o Atlético mudar de ideia, a gente pode retomar. Em relação ao Savarino, não. O presidente do Fluminense havia dito que não haveria mais negócio. A impressão é de que havia uma mágoa, né? Havia uma situação de que o Fluminense se sentiu desprestigiado, porque sabia-se que o Savarino não queria ir para o Fluminense, foi essa a informação que circulou durante muito tempo, e o clube então não queria mais o jogador. Mas enfim, ontem a coisa se reverteu e o Savarino está a caminho, deve se apresentar inclusive ainda hoje no Fluminense para exame, se é que já não fez agora pela manhã, deve fazer os exames e deve ser anunciado oficialmente ainda nessa quinta-feira pelo Fluminense como reforço para 2026. Inclusive, pode ser relacionado para o jogo de domingo contra o Flamengo, tá? No Fla-Flu, porque ele não jogou pelo Botafogo nessa temporada, não jogou o Campeonato Carioca, então ele ainda pode jogar pelo Fluminense. O Wallace Davi é que não pode mais jogar pelo Botafogo. No Carioca, não. Porque já atuou pelo Fluminense nessa temporada. Carioca também não, mas ele poderia... pode atuar em alguma outra competição. competição. Também não poderia atuar nem no jogo de botão. Eu esqueci de transfer ban. Nem jogo de botão. Coitado do Bandeira. Se contratar o Everaldo, ainda pode jogar o Carioca. Não pode. Não, também não pode jogar. Eu podia pensar nisso, ó. Não queremos mais o Wallace, porque ele não pode jogar o Carioca. Manda o Everaldo pra cá. Cara, a gente dá um jeito. Dá um jeito. Chama o advogado do Fluminense pra ele resolver esse negócio do transfer ban do Botafogo. Fica a ideia aí, viu, Mário? Fica a ideia. Manda o Everaldo. O transfer ban do Botafogo, mas manda o Everaldo em vez do Wallace Davi. Estamos bem assim, não precisa resolver transfer ban não, tá tranquilo. Mas enfim, o que se sabe o que se tinha de números anteriormente a esse fechamento, né, até dias atrás, era 18 milhões de reais mais o Wallace Davi em troca do Savarino. O Wallace, eu não me lembro agora certinho a idade dele, mas acho que é 19 anos. Se não for 19, é 18, tá? É muito menino, o Wallace Davi, é um volante do Fluminense. É ele mais 18 milhões de reais. Esse era o número que se tinha até poucos dias atrás. E o que eu fiquei sabendo ontem é sobre o valor total estimado da negociação, 7 milhões e meio de euros, né? Mas só que nesses 7 milhões e meio de euros está incluído o valor de mercado do Wallace Davi. Qual é o valor de mercado do Wallace Davi que está sendo colocado nessa negociação? Eu imagino que em torno de 4 milhões de euros. Acho que o Fluminense está pagando exatamente esses 18 milhões de reais, né, que são mais ou menos esses
3 milhões e meio de euros, que seria a diferença entre o Wallace Davi e a vinda do Savarino, que é um jogador que você pode pensar que está custando barato, entre aspas, por ser 7 milhões e meio de euros, mas é um jogador de 29 anos que faz 30 em novembro. Então, um jogador nessa idade raramente tem um alto valor de mercado. Acho até que é um valor que está bem de acordo com a qualidade do Savarino, que é uma boa qualidade, é um jogador de muito boa qualidade técnica, ninguém discute isso. Ele pode já não ter, pode não ter tido uma boa temporada recente, não foi bem fisicamente, clinicamente teve problemas, 5 lesões em 2025, mas é um jogador de qualidade indiscutível. Acho que é um negócio que, no fim, o Bandeira, só não é bom para a torcida do Botafogo. Para o clube, para o momento que está vivendo o Botafogo economicamente, e aí quando eu falo Botafogo, gente, estou me referindo à SAF do Botafogo. Estou falando do Textor. Ele está se livrando de um problema, porque o Botafogo está tentando tirar peso do barco, né? A SAF do Botafogo, leia-se John Textor, está tirando peso do barco, está tirando despesa, está tentando arrecadar algum dinheiro nesse momento, né? Porque vive um problema lá em relação ao transfer ban, tem que pagar uma grana pesada para o Atlanta, tem que resolver outras pendências financeiras. Então a ideia dele nesse momento, e parece que isso aí não é mais segredo, é tirar peso do barco, é tirar peso da folha salarial. E no caso do Savarino, que é um jogador que não fez uma boa temporada recente, parece que seria uma oportunidade de resolver isso sem grandes traumas. Embora o torcedor do Botafogo me parece que esteja bastante chateado nas redes sociais, não apenas com o Savarino, mas com a questão toda envolvendo o Botafogo, transfer ban, todas as dificuldades que tem vivido o clube. Tirando essa questão da torcida do Botafogo, vai ser bom para o Savarino, que nesse momento me parece que não está muito prestigiado no Botafogo, vem de uma temporada ruim, vai mudar de áreas, vai ganhar mais, né, pelo que tem de informação, vai ganhar mais no Fluminense. E para o Fluminense também é bom, porque é um jogador que vai fazer diferença tecnicamente. Eu acho que há um risco envolvido nessa negociação do Savarino, pelas lesões recentes, muitas que teve em 2025. É óbvio que é um risco, mas eu acho que é um risco que vale a pena ser corrido. Pela qualidade técnica do jogador, se ele tiver menos lesões, se ele estiver mais em campo, jogou 49 jogos em 2025, tá? Não foi tão pouco assim. Mas se ele estiver mais em campo e se ele se firmar como titular, porque para mim chega como titular no Fluminense, eu acho que é um risco que vale ser corrido e vai dar um upgrade de qualidade no time do Fluminense, Bandeira. Pois é, tecnicamente é muito bom jogador. Em 2024 ele foi fundamental nas conquistas, mas ele precisa de associação. O Almada foi muito bem aqui no Botafogo e justamente quando o Arthur Jorge montava uma espécie de dupla de meias, porque o Almada era visto como um extremo pela esquerda, mas ele vinha mais para dentro justamente se associar ao Savarino, que era aquele meia central, aquele meia também que tinha liberdade, enquanto o Luiz Henrique fazia as dele lá pela direita no 1 contra 1, 1 contra 2, 1 contra 3, Luiz Henrique ia para cima de todos os adversários com muita habilidade. Ali o Botafogo encontrou um encaixe muito legal com o quarteto ofensivo, que ainda tinha o Igor Jesus como centroavante, só que para esse quarteto funcionar, o Gregory atrás deles tinha que marcar muito, e o Gregory é um exímio marcador, então o Arthur Jorge encontrou o encaixe perfeito e potencializou o Savarino. Então em 2024 ele jogou muita bola, com passes, assistências, ótimas finalizações. Em 2025 ele teve lampejos, por exemplo, o bolão que ele deu para o gol do Igor Jesus contra o Paris Saint-Germain, um golaço que o Savarino fez também contra o São Paulo, mas além dos problemas clínicos citados por você, Ilan, ele teve problemas também de ordem física com relação à intensidade. O Martin Anselmi cobra muita intensidade dos jogadores. Só que o próprio Martin Anselmi, anteontem, na apresentação, falou que contaria com o Savarino, que o mercado é incontrolável, mas o treinador contava com o Savarino ainda como um camisa 10 no Botafogo. O Savarino, dentro do clube, teria menos prestígio do que já teve. Em 2024, ele era um titular absoluto. Em 2025, por conta dos problemas físicos, o Savarino acabou caindo de rendimento e começou a ser questionado por grande parte da torcida, mas a torcida ainda tem um grande apreço por ele, é um ídolo recente do clube. E o Botafogo, precisando se livrar de peso na folha salarial, tentou negociar alguns jogadores. Antes do Savarino, o Botafogo tentou colocar no mercado o Joaquim Correa, que ganha muito, justamente por ganhar muito, outros clubes brasileiros não avançaram em negociações pelo argentino. E a negociação que ficou mais quente até dado momento foi a do Botafogo com o Fluminense pelo Savarino. Tem alguns pontos aí também.
o Botafogo, com um trabalho de scout, observa jovens valores até ou principalmente quando eles não estão em alta. Como o Botafogo observou o Ryan há cerca de 2 anos e hoje o Ryan está arrebentando no Vasco, saindo para o futebol inglês. E assim, Botafogo, não quero dizer que vai acontecer com o Wallace Davi a mesma coisa que aconteceu com o Ryan, gente. É só o que o scout do Botafogo faz. Observa jovens valores no mercado, como trouxe o Cuiabano também, e agora vê o Wallace Davi. Uma possibilidade de trazer um volante de 18 anos para ser potencializado aqui e tirar um peso da folha salarial numa posição hoje que não é tão carente, faz o Botafogo, que precisa levantar recursos, negociar o Savarino com o Fluminense. Então, por muito tempo, o Botafogo tentou, bem mais que o Savarino, concretizar essa negociação. E o Savarino queria ficar no Botafogo, ele recebeu outras propostas de fora e muita gente pensava que ele pudesse querer ficar no Rio de Janeiro. Se receber proposta de um rival do Botafogo, pode ir. Aí chegou a proposta concreta do Fluminense, mesmo assim, o Savarino não foi. Ele deve ter sentido que não seria tão prestigiado aqui ainda. Ele estava relacionado para o jogo de ontem. Eu não sei se o Savarino seria titular. Isso pode ter mexido com a cabeça dele também, mas o próprio Barbosa, zagueiro do Botafogo, muito amigo do Savarino, falou na coletiva pós-jogo que conversou com o Savarino e orientou o Savarino a não entrar em campo, já que ele estava dividido. E o treinador Martim Anselmi disse que o venezuelano chamou o técnico antes do jogo para informar que estava em negociações avançadas com o Fluminense, então o treinador também não quis colocar o Savarino em campo. Ele pode ter mudado de opinião por alguns motivos. Não ter sentido tão prestigiado no Botafogo atual, ia brigar por posição sim, o salário no Fluminense é maior e o clube, aí não a torcida tem um carinho enorme pelo Savarino e a torcida do Botafogo entendeu que ele queria ficar no clube, mas o clube, o John Textor e outros gestores do Botafogo queriam muito negociar o Savarino. Isso pode ter pesado na mudança de decisão dele, que agora chega sim ao Fluminense com status. Se o Zubeldia souber utilizar o Savarino, ele pode também potencializar o jogador, que tem muita qualidade. A parte técnica nunca foi problema no jogo do Savarino. A questão dele ano passado foi física e também muita mudança de treinador, muita mudança de comando no Botafogo, mas ele pode sim crescer de produção no Fluminense. Fato é, Ilan, que o Botafogo precisa muito reduzir a folha e conseguir mais receita. E essa saída do Savarino é uma síntese de toda essa situação. O clube ainda nessa enrascada na qual foi colocado pelo Textor, e ele tem que tirar o Botafogo desse imbróglio. Só para a gente complementar aqui a informação, eu falei agora há pouco dos exames médicos, né? O jornalista Vene Casagrande, do SBT, trouxe a informação agora há pouco de que ele já fez os exames, né? Que ele agora há pouco concluiu os exames médicos e que aparentemente está tudo certo. Então, como eu falei aqui agora há pouco também, o Savarino deve ser anunciado ainda hoje pelo Fluminense. É questão de horas, de poucas horas, talvez minutos, para que o Fluminense faça o anúncio oficial. E não vou me surpreender se ele já aparecer relacionado no Fla-Flu do próximo domingo. Hoje é quinta-feira, né? Tem sexta, tem sábado, vai treinar, talvez hoje ainda. Estava treinando normalmente no Botafogo. Estava treinando, estava fazendo essa pré-temporada aí. Obviamente fez exames médicos, talvez já faça uma primeira atividade no Fluminense hoje, se for o caso. Tem sexta, tem sábado e o jogo é no domingo. Não acredito que ele comece jogando, mas ele já pode aparecer entre os relacionados nesse fim de semana no Fla-Flu. Sobre Kevin Serna, gente, informação também.